Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano. Hoje eu tenho um convite especial para vocês, quem puder, é claro, né? Eu tô dando aula 5h20 da manhã todos os dias, de segunda a sábado, tá bom? 5h20 da manhã. Essa aula é online, ao vivo. A gente estuda 40 minutos. A gente estuda das 5h20 até as 6 da manhã. Todos os dias aí. Tá bom? É a mesma aula que eu compartilho aqui no YouTube, né? Não é algo diferente. Se você for para lá falar, vai ser uma aula diferente, não é. Porém, aqui a mensagem ela tem que ser mais rápida na mensagem no YouTube, na rádio, tá bom? Mas ao vivo ali, nós temos 40 minutos para compartilhar a mensagem, então é com mais calma, tem pergunta, tem o testemunho das pessoas, né, o que elas querem compartilhar, então tem as experiências, e é uma aula que eu gosto muito, e tem feito bastante diferença na minha vida, né? Acordar às 5h20 da manhã e estar junto ali na aula é muito bom. Então eu convido vocês, tá bom? Vou deixar o link do grupo no WhatsApp aqui no final da descrição do vídeo e também no topo dos comentários. Se você quiser participar com a gente na aula aí, tá bom? A aula, na verdade, ela é pelo aplicativo Zoom. Aí o link do aplicativo Zoom é colocado ali no grupo, a pessoa clica e 5h20 da manhã entra na aula lá, tá bom? É muito legal. Bom, eu sou suspeito de falar. Faça o teste, entra lá e participa com a gente, tá bom? É o convite aí para vocês. Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui da designação do Vem Segue-me, Salmo capítulo 8. Esse Salmo capítulo 8, ele é um salmo de aclamação, é um salmo de exaltação, de exaltar o nome do Senhor. Tá bom? E também ele é um salmo messiânico. O que é um salmo messiânico? É um salmo que fala sobre o Messias, sobre o Cristo, o ungido, tá bom? Então ele passa a ser um salmo profético, porque quando ele foi escrito, o que iria se cumprir dentro desse salmo ainda não tinha acontecido, tá bom? Então eu vou compartilhar com vocês aqui o capítulo 8, versículo 2. Primeiramente, Davi, né? Esse salmo é um salmo de Davi. Ele fala: admirável é o teu nome. Ele está aclamando o nome do Senhor. E aí ele diz no versículo 2 aqui, ó: Tu, tu suscitaste força pela boca das criancinhas e dos que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar o inimigo e o vingador. Olha só que interessante, né? A gente olhando essa escritura aqui, lendo ela, fala assim: nossa, como assim, né? Uma criancinha vai conseguir calar, né, os inimigos, vai fazer com que os inimigos fiquem quietos. Uma criancinha não tem força nenhuma ali. Como que ela vai fazer isso, né? E a gente vê o cumprimento dessa profecia aqui, tá bom? Lá em Mateus, capítulo 21, que é quando Jesus Cristo, ele faz a entrada triunfal dele ali em Jerusalém, tá bom? Então, quando ele vem ali, na verdade, os principais dos sacerdotes já haviam tramado matar Jesus Cristo. Mas quando ele entra ali, né, a entrada triunfal, ele vem montado num jumentinho e todo o povo o acompanha, né, e jogam ramos de palmeira na frente ali, jogam suas vestes para ele passar em cima. Então ele é entrado ali aclamado como rei. E aí então se cumpre essa escritura aqui. Eu vou ler para vocês. Fica aqui ó, em Mateus capítulo 21, versículo 15 em diante. Vendo então os principais dos sacerdotes, os escribas, e as maravilhas que fazia, e as criancinhas clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se, né? Ou seja, os inimigos de Jesus Cristo ali se indignaram com essa situação ali, quando até as criancinhas estavam gritando, Hosana ao filho de Davi. O filho de Davi significa que Jesus Cristo ele era da linhagem de Davi, tá bom? Ou seja, se a nação dos judeus ali, eles não estivessem sobre o jugo dos romanos, eles fossem uma nação livre, Jesus Cristo, por direito, ele seria o rei dos judeus, ele seria colocado no trono, realmente. Ele era o rei dos judeus, ele é o rei de toda a terra, na verdade, tá bom? E então é isso que significa, né, quando o povo grita aqui, Hosana ao filho de Davi, ou seja, ao rei, né, que veio, né? Então é isso que significa aqui. E aí, então, os principais dos sacerdotes se indignaram e foram falar com Jesus Cristo, né? E falaram assim, ó. E disseram, ouve o que estes dizem. E Jesus disse, sim, nunca leste que pela boca dos pequeninos e das crianças, do peito,
aperfeiçoaste o louvor, olha só que interessante, que por meio das criancinhas, né, seria aperfeiçoado o louvor. Inclusive, salmo significa louvor, né, significa hinos também. Bom, eu gosto também, nessa mesma situação aqui, olha o que acontece aqui em Lucas, capítulo 19, versículo 40, né? Quando eles pedem, não tá vendo que essas pessoas estão te chamando de rei, né? Pede para eles ficarem quietos. E aí quando eles falam isso, que até as criancinhas estavam gritando, né? Tava uma festa ali em Jerusalém. Aí o que acontece aqui? Jesus Cristo responde para eles em Lucas 19, 40. Digo-vos que se este calarem, logo as pedras clamarão. Ou seja, se o povo se calasse ali, até as pedras iriam começar a gritar, a prestar o testemunho dela sobre Jesus Cristo. E aí eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês já viram uma pedra prestar testemunho de Jesus Cristo? Eu vou compartilhar com vocês que eu já vi, tá bom? E sempre que eu vou ao templo, eu vejo essa pedra prestando um testemunho. Bem em cima do templo ali escrito, a casa do Senhor, santidade ao Senhor. Para mim aquilo é uma pedra que está prestando testemunho do Salvador Jesus Cristo, do evangelho dele. O templo aqui em São Paulo, ele fica em frente a uma avenida chamada Francisco Morato. E muitas vezes, quando eu estava no ônibus, vindo para casa, no ônibus ali, quando eu passava em frente ao templo, eu ficava sempre admirando ali o templo. E às vezes eu ouvia um comentário de algumas pessoas, nossa, sempre quando eu passo aqui, eu sinto uma paz, né? Eu sinto uma paz quando eu passo em frente. Esse é um lugar muito bonito, me dá calma passar por aqui. Então é uma pedra prestando testemunho ali, né? Que coisa formidável isso. Bom, vamos voltar lá para Salmos capítulo 8, né? E agora a gente, lendo de novo o versículo, a gente vê que realmente as criancinhas fizeram calar ali os inimigos, né? Ou seja, tu suscitaste força da boca das crianças, dos que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar os inimigos e o vingador. Então, olhando, né, se nós estivéssemos na época de Davi, eu falei, não, como assim, né, uma criança vai calar os inimigos? Bom, por causa da multidão de todos que estavam ali, aqueles que queriam a morte de Jesus não puderam apanhar naquele momento, né? A gente lembra que depois eles vão apanhar Jesus Cristo ali, Judas vai entregar e vai ser na calada da noite ali, né? Mas quando estava todo o povo apoiando ali, eles não ousaram fazer isso. Então, Cristo cumprindo-se assim a profecia aqui de Salmos, tá bom? Vamos continuar aqui em Salmos, capítulo 8, o versículo 3 em diante aqui, tá bom? E aqui Davi continua dizendo assim, ó. Quando vejo os teus céus, obras de teus dedos, a lua e as estrelas que fizeste, que o homem mortal, o que é o homem mortal, para que te lembres dele? O filho do homem para que te visites, né? Aqui Davi ele está admirado, ele está clamando ao Senhor dizendo assim: Senhor, quando eu vejo as obras de tuas mãos, quando eu olho para esse espaço, essas estrelas, a lua, tudo que o Senhor formaste com os seus dedos, eu me pergunto, o que é o homem? Né, para que você se lembre do homem. O homem não é nada na imensidão desse espaço de tudo que tem, né? Por como você visita, né, a gente, você se importa com a gente, como pode ser isso, né? É uma pergunta, o Salmo está aqui em forma de pergunta realmente. E aí, o que acontece aqui, né? Ele mesmo continua no versículo 5 dizendo, pois pouco fizeste menor do que os anjos, e a glória de honra o coroastes. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, e tudo puseste debaixo de teus pés. Bom, o versículo 5 e 6 aqui ele é bem interessante, porque logo após ele falar que Deus ele criou todas as coisas, a lua, a estrela, e que tudo isso, né, comparado ao homem, seria nada, né? E mesmo assim o Senhor se lembra de nós, e ele, além de se lembrar de nós, ele nos fizeste, conforme está no versículo, ele nos fizeste menor do que os anjos. Eu tenho que fazer uma correção aqui nesse versículo, que o original em hebraico, né, ele não diz fizeste menores do que os anjos. Ele fala que Deus nos fez menor do que os deuses, tá bom? É esse o significado aqui da escritura, tá bom? Ou seja, embora todas as coisas tenha feito, Deus ele criou, nós somos as únicas criaturas que Deus ele criou a imagem dele, né? A sua imagem, né? Então é algo fabuloso, ele nos fez
somente menores do que os deuses ali. E aí o versículo 6, ele fecha, né, dizendo aqui, né, ele fala que o Senhor nos coroou com essa honra, e o versículo 6 diz, e fizeste com que tenhamos domínio sobre todas as obras da tua mão, tudo o que puseste debaixo de seus pés. Então o Senhor, ele deixou tudo em nossas mãos para que nós possamos dominar, né, todas as criaturas. Mas o nosso principal objetivo aqui na Terra, tá bom? É dominarmos a nós mesmos. Eu tenho que dominar todas as minhas paixões, sentimentos, eu tenho que aprender a governar a mim mesmo, para que depois eu possa, sim, que é algo messiânico para o futuro, né? Quando nós voltarmos à presença de Deus, nós teremos domínio, né, sobre as outras coisas. Mas, por enquanto, a gente tem que aprender a dominar a nós mesmos, né? Dominar o nosso temperamento de raiva, todas as coisas a gente tem que dominar primeiramente a nós mesmos, tá bom? É um ensinamento aqui. Bom, eu terminei essa parte aqui, né? Na verdade, o Salmo 8 aqui ele é bem curto mesmo. Aí eu queria compartilhar só um versículo que está lá no capítulo, em Salmos 29, o versículo 8. Esse Salmo 29 eu gosto bastante, porque se você for ler ele, pense em Salmo 29, como Davi, né? É um salmo de Davi também, ele imaginando a voz do Senhor, e ele imagina essa voz do Senhor como uma grande tempestade. E ele fala dessa tempestade em três maneiras diferentes. Ele fala dessa tempestade, ele vendo essa tempestade de longe, se formando e fazendo barulho ao longe. Ele vê essa tempestade se formando em cima dele, né? São vivências que ele teve. E também ele no meio dessa tempestade. E ele compara essa tempestade com a voz do Senhor. E aí o versículo que eu escolhi, que ele fala dessa tempestade ser como a voz do Senhor, eu escolhi aqui Salmos 29, versículo 8, que diz assim, ó: a voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz, né? Então, essa tempestade, a gente aqui, né, na nossa cultura, a gente imagina tempestade com chuva, né? Com chuva, aquele vendaval. Lá no Oriente Médio, não chove tanto, tá bom? Então, inclusive, né, se você não sabe, quando Jesus Cristo, ele foi ali, teve uma tempestade lá, tava entrando água no barco lá, ele pede ali pro mar se calar, né? Pro vento, cala-te e aquieta-te, né? O mar era uma tempestade de vento, tá bom? Não tinha água caindo do céu. Então no Oriente Médio tem muita tempestade de vento. Você já deve ter ouvido falar e ou visto filme, né? De tempestades de areia. Então não necessariamente tem que ser tempestade com água. Então aqui no versículo, quando fala assim, ó, o Senhor Salmo 29, 8. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Então é uma tempestade no deserto, mas é uma tempestade que vai levantar uma poeira, tá bom? Então imagina você aí, o tapete da sua casa, você leva para fora e aí você coloca lá no varal e bate, né? O que acontece? Vai sair um monte de poeira, vai sair naquela poeira espalhando ali. Então aqui Davi ele está falando o seguinte, que a voz do Senhor, né? É como essa tempestade no deserto. Vai levantar a poeira. Ou seja, a voz do Senhor, para nós, ela vai fazer uma mudança em nós. Vai fazer com que, como se fosse virar o tapete da nossa vida, né? Para que possa haver uma mudança na nossa vida. Aqueles que ouvem a voz do Senhor, vai haver uma mudança na vida. É isso que significa aqui também. Eu compartilho essa mensagem hoje com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.